Confundido pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, o demônio se torna invejoso da suprema personalidade de Deus, Krishna, que se encontra situado no seu próprio corpo e nos corpos dos outros, e blasfema contra a religião verdadeira. Quando tem gente que ouve religião verdadeira já torce o nariz, né, Bímola? Mas é verdade, existe a religião verdadeira, e a religião verdadeira é a religião criada pessoalmente por Deus. Eu não vou falar qual que é, só vou falar os sintomas dela. Os sintomas da religião verdadeira é que ela liberta todos os seus seguidores das ansiedades e das lamentações. É uma lista de benefícios que não acabam mais, mas basicamente esses dois, né? Então a religião verdadeira é aquela que liberta todos os seus seguidores das ansiedades e lamentações, medo, estresse, um monte de coisas. Então faça o teste. Faça o teste na religião que você conhece, se ela liberta todos os seus seguidores. Mas o que eu vejo por aí é que as religiões que não são verdadeiras, ao invés de libertar as pessoas das ansiedades, elas enchem os seus seguidores de ansiedades. Tipo, faz a pessoa ansiar prosperidade, faz a pessoa ansiar o fim do mundo, faz a pessoa ansiar, uma lista de malefícios que não acabam mais. É um corpo bonito, beleza, Resumindo, é isso. A religião verdadeira tira as ansiedades de todos os seus seguidores. As religiões que não são verdadeiras colocam ansiedades em todos os seus seguidores. Aí a depressão, então, nossa. Religião verdadeira liberta da depressão todos os seus seguidores. As religiões que não são verdadeiras não libertam nem os líderes. Você vê que nem os líderes conseguem se libertar da depressão, Bímola. Então por aí você tem uma ideia de qual é verdadeira e qual não é verdadeira. Tá, já parei de falar. Liberta. Liberta também. Liberta o cachorro bailarino, o macaco bailarino. Mas os seguidores, todos os seus seguidores. Mas seguidor é aquele que segue, né? Então, tem esse pequeno detalhe aí. Ta ahankaram balandarpan kamam krodhancha sanshrita manatma paradeheshu pradvishanto biasuyaka. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 16, verso 18. Tá, lê mais e fala menos. Já entendi, Bímola. Sim, senhora. Não achei ruim não, estou rodando o rabinho. Uma pessoa demoníaca estando sempre contra a supremacia de Deus, Krishna, não gosta de acreditar nas escrituras. Bom, também tem cada escritura, aí tem escritura de terceira classe, escritura de demônios, tem várias escrituras, né? As escrituras faladas e escritas pessoalmente por Deus são as escrituras védicas. Tem também escrituras que seguem a versão védica, né, Bímola? Também, se segue a versão védica, beleza. Ela inveja tanto as escrituras como a existência da suprema personalidade de Deus, Krishna. Isto é causado pelo seu assim chamado prestígio e acúmulo de riqueza e força. Ela não sabe que a presente vida é uma preparação para a vida seguinte. Não sabendo disto, ela na realidade inveja
a seu próprio eu, bem como ao dos outros. Ela comete violência contra outros corpos e contra o seu próprio corpo. A maioria das pessoas praticam a autodestruição e não a autorrealização. Ela não faz caso do controle supremo da personalidade de Deus, Krishna, porque não tem nenhum conhecimento. Tendo inveja das escrituras e das escrituras védicas e escrituras que seguem a versão védica. Tendo inveja das escrituras e da suprema personalidade de Deus, Krishna, ela apresenta argumentos falsos contra a existência de Deus e refuta a autoridade escritural. Tem um ditado furado que muita gente repete: não, Deus está morto. Deus está morto, Bímola. Então não é Deus. Se Deus está morto, esse Deus aí não é Deus. Ela se considera independente e poderosa em todas as ações. Pensa que uma vez que ninguém pode se igualar a ela em força, poder ou em riqueza, ela pode agir de qualquer forma e ninguém pode pará-la. Se ela tem um inimigo que talvez pudesse deter o avanço de suas atividades sensuais, faz planos para derrubá-la mediante o seu próprio poder. Tá, já parar aqui, tá bom. Tá bom, Bímola. É pelos sintomas, né? Pelos sintomas você conhece quem é quem. Bom, então vamos ler mais um pouquinho dos ensinamentos da Rainha Kunti por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cadê o livro? Nunca está aberto o livro. É seguidor que segue. Seguidor que não segue não recebe os benefícios. As pessoas querem o benefício, mas não querem o sacrifício. Espera aí. Tá, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Acho que fazia um programa que você não repetia isso. Mais ou menos. A Suprema Personalidade de Deus, não mais 4. Mais 1, 2, 3, 4. Está aqui, ó. A Suprema Personalidade de Deus não tem ligação direta com atividades materiais. Todos os seus atos e feitos, mesmo os exibidos neste mundo material, são transcendentais e não são afetados pelos modos da natureza material. A diferença entre nós e Deus é essa aí, ó. A vida de Deus é como Ele quer, porque sempre é feita a vontade dEle, tanto no céu material quanto no céu transcendental. E no nosso caso, a vida nunca é como a gente quer, né? Nós, pessoas comuns. Por quê? Porque não somos Deus. Porque não controlamos porcaria nenhuma. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz que todos os seus atos, mesmo o seu aparecimento e desaparecimento dentro e fora do mundo material, são transcendentais. E aquele que os conhece perfeitamente não nascerá novamente neste mundo material, mas voltará ao Supremo, voltará à morada eterna, de onde todos nós fomos chutados, convidados a se retirar. Tá, tem muitos detalhes, muitos ângulos. A gente queria aprontar na morada eterna de Deus. A hora que a gente pensou nisso, pronto. Fomos
colocados aqui, tá bom assim? Fomos colocados aqui na natureza material, na criação material, nos incontáveis universos que são cadeias de nascimentos e mortes, onde Deus prende as almas rebeldes e loucas e invejosas. A doença material se deve ao anseio por dominar a natureza material. Isso aqui é uma máxima, Bímola. Todo mundo quer controlar, né? Né, Bímola? Que todo mundo quer controlar, né? Não estou falando de você não, imagina que é isso. A doença material se deve ao anseio por dominar a natureza material. Esse anseio deve-se a uma interação dos três modos da natureza. E nem o Senhor Krishna, nem os devotos têm apego a esse falso desfrute. Portanto, o Senhor Krishna e os devotos são chamados Nivrita Guna Vritti. O perfeito Nivrita Guna Vritti é o Senhor Supremo Krishna, porque ele nunca é atraído pelos modos da natureza material. Ao passo que os seres vivos têm essa tendência, alguns deles caem na armadilha dessa atração ilusória. Porque o Senhor Krishna é propriedade dos devotos e os devotos são propriedades do Senhor Krishna. Os devotos são certamente transcendentais aos modos da natureza material. Esta é uma conclusão natural. Tais devotos imaculados são distintos dos devotos mistos que se aproximam do Senhor Krishna para a mitigação da pobreza e das misérias ou por causa da curiosidade e da especulação. Os devotos imaculados e o Senhor Krishna são transcendentalmente apegados. Para os outros, o Senhor Krishna não tem nada a reciprocar e, portanto, ele se chama Atmarama, em português, autossatisfeito. Autossatisfeito. Eu me perdi aqui que agora é tudo junto, né? Fica mudando as coisas, né? Fica trocando 6 por meia dúzia. Não tem prazer transcendental, não tem aquele gosto superior, fica inventando prazer material, né, Bímola? Porque sem prazer, nós, almas eternas, não vivemos. Ou sentimos prazer transcendental, ou sentimos prazer material. Sem prazer, ninguém fica. Autossatisfeito como ele é. Posso continuar? Autossatisfeito como é quem? Deus e o devoto puro de Deus. Eles são autossatisfeitos. Ele é o mestre de todos os monistas que procuram se fundir na existência do Senhor. Tais monistas mergulham na refulgência pessoal do Senhor Krishna, chamada Brahmajyoti, a luz. Mas os devotos entram em seus passatempos transcendentais, que nunca devem ser equivocadamente entendidos como materiais. Estar empobrecido materialmente é a primeira qualificação do devoto. Quem não possui nada neste mundo material, mas que só tem a Krishna, é chamado de Akintyana. A palavra Akintyana significa aquele que perdeu todas as posses materiais. Enquanto mantivermos mesmo um pouco do conceito de que podemos nos tornar felizes materialmente falando, de uma ou outra maneira teremos de aceitar outro corpo material. Isso aqui é uma máxima. Enquanto mantivermos mesmo um pouco do conceito de que podemos nos tornar felizes materialmente falando, de uma ou outra maneira teremos de aceitar outro corpo material.
A natureza material é tão bondosa que, de acordo com nossas tendências de desfrutar este mundo material, ela nos dará um corpo adequado sob a supervisão do Senhor Krishna. Porque o Senhor Krishna está situado no coração de todos, ele sabe de tudo. Por conseguinte, sabendo que ainda desejamos algo material, ele nos dá outro corpo material. Está vendo? O problema é esse, né? Desejar materialmente falando. O devoto puro deseja só uma coisa: satisfazer Deus. Por isso que todos nós temos que nos tornar devotos puros, nos tornar perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu, Krishna. Pai, amigo, irmão, camarada, amante, Deus é tudo, né? Deus se relaciona com diferentes pessoas, de diferentes maneiras com diferentes pessoas. Onde eu estava, hein? Aqui, ó. A natureza é tão bondosa que, de acordo com nossas tendências de desfrutar este mundo material, ela nos dará um corpo adequado sob a supervisão do Senhor Krishna. Porque o Senhor Krishna está situado no coração de todos, ele sabe de tudo, por conseguinte, sabendo que ainda desejamos algo material, ele nos dá outro corpo material. Sim, pegue-o e quebre a cara, vida após vida. É porque nascer aqui de novo significa sofrer tudo de novo, né? Doce ilusão. Sim, pegue-o. Krishna deseja que tenhamos experiência completa para que compreendamos que através do lucro material a felicidade nunca será alcançada. Esse é o desejo de Deus, Krishna. Krishna patrocina a gente quebrar a cara até cansar, até acabar com toda a ilusão. Devido ao fato de sermos partes integrantes de Deus, Krishna, que possui liberdade total, nós também temos liberdade, ainda que em quantidade bem pequena. Embora a quantidade de sal contida numa gota de água do mar não seja comparável à quantidade de sal que existe no oceano, a composição química, tanto da gota como do oceano, é a mesma. De forma semelhante, tudo o que temos em quantidade diminuta existe em Deus, Krishna, em sua totalidade. Jamadya asya jata. Jamadya asya jata. Por exemplo, temos a propensão de roubar, tirar coisas que pertencem a outros. Por quê? Porque Krishna tem a mesma propensão. Krishna é o mais tudo, o maior ladrão é Krishna, né? Ele é o maior em tudo, é o mais tudo, então. A menos que a propensão para roubar esteja presente na verdade absoluta, Krishna, como poderia estar presente em nós? Krishna é conhecido como o ladrão de manteiga, mas o roubar de Krishna e o nosso são diferentes. Ele também roubou os corações das vaqueirinhas. Porque estamos contaminados materialmente, nosso roubar é abominável, ao passo que na plataforma absoluta, transcendental, o mesmo roubar é tão delicioso que chega a ser desfrutável. Mãe Yashoda, portanto, desfruta as atividades de Krishna como ladrão. Esta é a diferença entre material e transcendental. Quaisquer atividades que sejam transcendentais são plenamente boas, enquanto... vamos parar aqui. É porque tudo que Deus faz é bom, não é assim? Então, Ctrl D, quaisquer
que sejam... tá bom, já dá para achar, Bímola. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos da Rainha Kunti, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos da Rainha Kunti, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, o Bhagavad Gita é o 5º link, você clica aí, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo, a opção pocket, já encomenda os 3. O de luxo fica com você, o de bolso você põe na bolsa ou no bolso e leva para qualquer lugar, e o econômico você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo, tá bom? Então tá bom. E os ensinamentos da Rainha Kunti é o 9º link, já encomenda uns 2 ou 3 também, já fica de reserva para dia 25 esquecer livros de Prabhupada e compartilhar conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Então... Peraí. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda. Tá bom, vamos lá na agenda. Agenda. F5 nunca está atualizada essa agenda para variar, né? Pronto. Sábado 14 Ekadashi. A falar do convite primeiro. Tá bom, sim senhora. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai e leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o jeito tá aqui. 14 de março, sábado, tem Papa Mochani Ekadashi, jejum de grãos que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, quem fizer o jejum deverá quebrar o jejum no domingo, das 7h02 às 10h24, na região de São José do Rio Preto. Depois fala mais, próximo programa fala mais, tá bom? Tá bom, Bímola, então tá bom. Então, que mais, hein? Lê mais e fala menos. Tá bom, sim senhora. Então, Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Sakata Krishna Punya Shravana Kirtana
Hridiyantaistohi abhadrani vidnoti suhi satan nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo A Perfeição do Conhecimento Transcendental. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutatpada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Calma, vamos ver, centralizar a letra. Paramos na página onde? 307. Espera aí, deixa eu tomar água. Agora vai. Absorver a inteligência em mim constitui o equilíbrio mental. E a completa disciplina dos sentidos é autocontrole. Tolerância significa suportar com paciência a infelicidade, e a firmeza acontece quando se dominam a língua e os órgãos genitais. A maior caridade é abandonar toda agressão aos outros, e compreende-se que a renúncia à luxúria é a legítima austeridade. O verdadeiro heroísmo é dominar a própria tendência natural a desfrutar a vida material, e realidade é ver em toda parte a suprema personalidade de Deus, Krishna. Veracidade quer dizer falar a verdade de forma agradável, conforme a declaram os grandes sábios. Limpeza é o desapego às atividades fruitivas, ao passo que renúncia é a ordem de sannyasa. A verdadeira riqueza desejável para os seres humanos é a religiosidade, e eu, a suprema personalidade de Deus, sou o sacrifício.
Remuneração religiosa é devoção ao mestre com o propósito de adquirir instrução transcendental, e a maior força é o sistema pranayama de controle respiratório. O Senhor Krishna aqui descreve aquelas qualidades que são desejáveis para quem está se aperfeiçoando na vida humana. Chama ou equilíbrio mental significa fixar a inteligência no Senhor Krishna. Mera tranquilidade sem consciência de Deus, Krishna, é um estado de espírito monótono e inútil. Dhamma ou disciplina significa primeiro controlar os próprios sentidos. Se alguém deseja disciplinar os seus filhos, discípulos ou seguidores sem controlar os próprios sentidos, ele se torna mero objeto de riso. Tolerância significa suportar com paciência a infelicidade, tal como a provocada por insultos ou negligência alheios. Às vezes também se tende a aceitar inconveniência material para levar a cabo os preceitos das Escrituras, e deve-se suportar esta infelicidade com paciência. Se a pessoa não tolera os insultos e injúrias lançados contra si, nem tolera as inconveniências que podem surgir por seguir as escrituras religiosas autorizadas, não passa de simples tolice ela dar um espetáculo caprichoso de tolerância ao calor, frio e dor extremos, só para impressionar os outros. Quanto à firmeza, se a pessoa não controla a língua e os órgãos genitais, então qualquer outra firmeza é inútil. Verdadeira caridade significa renunciar a toda agressão aos demais. Caso alguém dê dinheiro para causas caritativas, mas ao mesmo tempo trabalhe para empresas de negócios exploradores ou se ocupe em táticas políticas abusivas, a sua caridade não vale absolutamente nada. Austeridade significa renunciar à luxúria e ao gozo dos sentidos e observar votos prescritos tais como o jejum de Ekadashi. Não quer dizer inventar métodos caprichosos para torturar o corpo material. Verdadeiro heroísmo é dominar a própria natureza inferior. Com certeza todos gostam de propagar a sua própria fama como pessoa brilhante, mas todos também estão sujeitos à luxúria, ira, cobiça e assim por diante. Portanto, se alguém consegue dominar essas características inferiores geradas dos modos da paixão e da ignorância, ele é um herói mais poderoso do que aqueles que apenas destroem os seus oponentes políticos através de intriga e violência. Pode-se desenvolver visão equânime quem abandona o ciúme e a inveja e reconhece a existência da alma dentro de todo o corpo material. Essa atitude agrada ao Senhor Supremo Krishna, que então se revela, solidificando para sempre a visão equânime da pessoa. A mera descrição das coisas que existem não constitui a última palavra em questão de percepção da realidade. Deve-se ver também a verdadeira igualdade transcendental de todas as entidades vivas, em todas as situações. Veracidade quer dizer que se deve falar de modo agradável para que haja um efeito benéfico. Se alguém se apega a apontar os defeitos alheios em nome de veracidade, então essa tendência a criticar não será apreciada pelas pessoas santas. O mestre espiritual autêntico fala a verdade de modo tal que as pessoas possam se elevar à plataforma transcendental, e deve-se aprender esta arte da veracidade.
Se alguém se apega às coisas materiais, entende-se que seu corpo e mente estão sempre poluídos. Limpeza, portanto, significa abandonar o apego material e não apenas enxaguar frequentemente a pele. Verdadeira renúncia é abandonar o falso sentido de propriedade sobre os parentes e esposa, e não apenas dar em caridade objetos materiais, ao passo que genuína riqueza é ser religioso. Sacrifício é a própria personalidade de Deus, porque o executor do sacrifício, para ter sucesso, tende a absorver a sua consciência na personalidade de Deus, Krishna, e não em recompensas materiais temporárias que podem resultar do sacrifício. Verdadeira remuneração religiosa quer dizer que se deve servir as pessoas santas, que podem conceder iluminação por meio do conhecimento transcendental. Pode-se oferecer remuneração ao mestre espiritual que iluminou a pessoa, através da distribuição desse mesmo conhecimento aos outros, satisfazendo com isso ao mestre espiritual. Logo, o trabalho de pregação constitui a forma de remuneração mais elevada. Mediante a execução do sistema de pranayama de controle da respiração, é fácil subjugar a mente, e quem consegue assim controlar de maneira perfeitamente inquieta é a pessoa mais poderosa. Verdadeira opulência é minha própria natureza como a personalidade de Deus, através da qual exibo as 6 opulências ilimitadas. Espera aí, deixa eu tomar água. O supremo ganho da vida é o serviço prático e amoroso a mim. Vou ler de novo o começo aqui. Verdadeira opulência é minha própria natureza como a personalidade de Deus, através da qual exibo as 6 opulências ilimitadas. O supremo ganho da vida é o serviço prático e amoroso a mim, e verdadeira educação é anular a falsa percepção de dualidade dentro da alma. Real modéstia é ter repugnância a atividades impróprias, e beleza é possuir boas qualidades tais como desapego. Verdadeira felicidade é transcender a felicidade e infelicidade materiais, e verdadeira miséria é envolver-se na busca do prazer sexual. Homem sábio é aquele que conhece o processo para se libertar do cativeiro, e tolo é aquele que se identifica com o corpo e mente materiais. O verdadeiro caminho na vida é o que conduz a mim, e o caminho errado é o gozo dos sentidos, mediante o qual a consciência fica confundida. Verdadeiro céu é a predominância do modo da bondade, ao passo que inferno é o predomínio da ignorância. Eu sou o verdadeiro amigo de todos, agindo como mestre espiritual do universo. Do universo inteiro, tá? Vou ler de novo. É que pulou ali, Bímola, não dava para enxergar o resto. Eu sou o verdadeiro amigo de todos, agindo como o mestre espiritual do universo inteiro, e o lar da pessoa é o corpo humano. Meu querido amigo Dava disse que quem é dotado com boas qualidades é deveras rico, e quem não está satisfeito na vida é de fato pobre. Desventurado é aquele que não consegue controlar os sentidos, ao passo que quem não se apega ao gozo dos sentidos é um verdadeiro controlador. Aquele que se apega ao gozo dos sentidos é o oposto, um escravo.
Dessa maneira, Uddhava, elucidei todos os assuntos sobre os quais indagaste. Não há necessidade de uma descrição mais minuciosa dessas boas e más qualidades, pois sempre ver o bem e o mal é em si uma qualidade má. A melhor qualidade é transcender o bem e o mal materiais. Enquanto a pessoa enxerga dualidades, ela está iludida, né? Bom e mal, auspicioso e inauspicioso, e outras dualidades. São os dois lados de uma moeda chamada ilusão. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, naturalmente é pleno de 6 opulências, a saber, beleza, riqueza, fama, conhecimento, força e renúncia ilimitados. Portanto, o maior ganho na vida é conseguir serviço amoroso pessoal ao Senhor Krishna, que é, naturalmente, o reservatório de todo o prazer. Verdadeira educação significa abandonar a ideia falsa de que alguma coisa é separada do Senhor Krishna, a fonte de todas as potências. Da mesma forma, não se deve erroneamente considerar que a alma individual é diferente ou separada da alma suprema. Mero acanhamento não constitui modéstia. A pessoa deve espontaneamente e com repugnância retrair-se de cometer atividades pecaminosas. Então ela é de fato modesta ou humilde. Considera-se que quem está satisfeito na consciência de Deus, Krishna, e por isso não busca o prazer material, nem sofre a infelicidade material, está situado de fato em felicidade. O ser humano mais desventurado é aquele viciado em prazer sexual, e homem sábio é aquele que conhece o processo de se libertar de tal cativeiro material. Tolo é o que abandona sua amizade eterna com o Senhor Supremo Krishna e, em vez disso, identifica-se com o próprio corpo, mente, sociedade, comunidade e família mundanos e temporários. Já parar? Já parei. Então vamos parar aqui no tolo. Página 313, linha 2. Espera aí, vamos ver se eu consigo parar ali. 313, não tem mais linha, agora é mais ou menos, tá? 313 mais 2. Para aí, máquina burra. Mais ou menos. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o primeiro link, você clica nele, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Paramos onde, hein? Peraí, deixa eu centralizar a letra. Pronto, página 248, está aqui. Espera aí, só tomar água. Agora vai, Bimala. As aventuras amorosas de Shri Radha e Krishna são manifestações transcendentais da potência interna outorgante de prazer do Senhor Krishna. Embora Radha e Krishna sejam iguais em sua identidade, eles separam-se eternamente. Agora essas duas identidades transcendentais uniram-se novamente sob a forma de Shri Krishna Chaitanya. Prostro-me ante ele, que se manifesta com os sentimentos e atês de Shrimati Radharani, apesar de ser o próprio Deus, Krishna. Este verso é do diário de Srila Swarupa Damodara Goswami. Vou ler de novo. Este verso é do diário de Srila Swarupa Damodara Goswami. Ele aparece como o quinto dos primeiros 14 versos da coleção Shri Chaitanya Charitamrita que a gente está lendo aqui na rádio, na última parte do programa. Radha e Krishna são idênticos, porém eles assumiram dois corpos. Assim, eles desfrutam um do outro, saboreando as doçuras do amor. Os dois transcendentalistas, Radha e Krishna, são um enigma para os materialistas. A descrição acima de Radha e Krishna do diário de Srila Swarupa Damodara Goswami é uma explicação condensada, mas é necessário o grande discernimento transcendental para compreender o mistério destas duas personalidades. Um está desfrutando em dois. Shri Krishna é o fator potente e Shrimati Radharani é a potência interna. Segundo a filosofia Vedanta, não há diferença entre o potente e a potência. Eles são idênticos. Não podemos diferenciar entre um e outro, assim como não podemos separar o fogo do calor. Tudo no absoluto é inconcebível para a existência relativa. Portanto, com percepção relativa, é muito difícil assimilar esta verdade da unidade entre o potente e a potência. A filosofia de igualdade e diferença inconcebíveis proposta pelo Senhor Krishna Chaitanya é a única fonte de compreensão para essas complexidades da transcendência. De fato, Radharani é a potência interna de Shri Krishna e ela intensifica eternamente o prazer de Shri Krishna. Os impersonalistas não podem compreender isto sem a ajuda de um devoto Mahabhagavata. O próprio nome Radha sugere que ela é eternamente a mais elevada senhora dos confortos de Shri Krishna. Como tal, ela é a medianeira entre o serviço das entidades vivas e Shri Krishna. Portanto, os devotos em Vrindavana buscam a misericórdia de Shrimati Radharani a fim de serem reconhecidos como servos amorosos de Shri Krishna. O Senhor Krishna Chaitanya aproxima-se pessoalmente das caídas almas condicionadas da Era de Ferro para entregar-lhes o princípio máximo de relações transcendentais com o Senhor. As atividades do Senhor Krishna Chaitanya estão primariamente no papel da porção outorgadora de prazer de sua potência interna.
A absoluta personalidade de Deus, Shri Krishna, é a forma onipotente de existência transcendental, conhecimento e bem-aventurança plenos. Sua potência interna manifesta-se primeiro como Sat, ou existência, ou em outras palavras, como a porção que expande a função de existência do Senhor. A mesma potência, enquanto revela conhecimento pleno, chama-se Tit, ou Samvit, que expande as formas transcendentais do Senhor. Finalmente, a mesma potência, ao atuar como meio outorgador de prazer, é conhecida como Ladini, ou bem-aventurada potência transcendental. Assim, o Senhor Krishna manifesta sua potência interna sob 3 divisões transcendentais. Agora, para experimentar essa doçura, eles apareceram em um só corpo, como o Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, primeiro vou delinear a posição de Radha e Krishna, daí conhecer-se-á a glória do Senhor Krishna Chaitanya. Shrimati Radhika é a transformação do amor de Krishna. Ela é a sua energia interna chamada Ladini. Essa energia Ladini dá prazer a Krishna e nutre os seus devotos. Srila Jiva Goswami discorre elaboradamente sobre a potência Ladini em seu Priti Sandarbha. Ele diz que os Vedas afirmam claramente: somente o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, pode levar alguém à personalidade de Deus. Somente o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, pode ajudar o devoto a encontrar-se com o Senhor Supremo face a face. A Suprema Personalidade de Deus sente-se atraída pelo serviço prático e amoroso e, como tal, a supremacia final do conhecimento védico baseia-se em conhecer a ciência do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Qual é o atrativo específico que faz o Senhor Supremo entusiasta por aceitar serviço prático e amoroso? E qual é a natureza de tal serviço? As escrituras védicas nos informam que a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, Krishna, é autossuficiente e que Maya, necessidade, não pode influenciá-lo de forma alguma. Sendo assim, a potência que conquista o Senhor Supremo Krishna é necessária e puramente transcendental. Uma potência assim não pode ser algo da manifestação material. A bem-aventurança desfrutada pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna, não pode ser de composição material, como o conceito impersonalista da bem-aventurança de Brahman. Serviço prático e amoroso a Deus é reciprocidade entre dois, e por isso não se pode fixar simplesmente dentro do eu de alguém. Portanto, a bem-aventurança da autorrealização Brahmananda não pode equiparar-se ao serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. A Suprema Personalidade de Deus tem 3 classes de potência interna, a saber, a Ladini, ou a potência de prazer, a Sandini, ou potência existencial, e a Samvit, ou potência cognitiva. No Vishnu Purana 1.12.69 fala-se o seguinte ao Senhor: ó Senhor Krishna, sois o apoio de tudo. Os 3 atributos Ladini, Sandini e Samvit existem em vós como uma só energia transcendental. Mas os modos materiais que provocam felicidade, miséria e misturas de ambas não existem em vós.
pois não tendes qualidades materiais. Hladini é a manifestação pessoal da bem-aventurança da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, através da qual ele goza de prazer. Como a potência de prazer está presente perpetuamente no Senhor Supremo, não se pode aceitar a teoria do impersonalista de que o Senhor Krishna aparece no mundo material, aparece no modo material da bondade. Imagina, Deus tem um corpo material, na cabeça dele Deus tem um corpo material feito de carne e osso igual ao nosso. Então para que ser Deus se é um pobre coitado como nós? Lê de novo aqui esse trecho. Como a potência de prazer está presente perpetuamente no Senhor Supremo Krishna, não se pode aceitar a teoria dos impersonalistas de que o Senhor Krishna aparece no modo material da bondade. A conclusão impersonalista vai de encontro à versão védica de que o Senhor Krishna possui uma potência de prazer transcendental. Quando a potência de prazer da Suprema Personalidade de Deus manifesta-se por sua graça na pessoa de um devoto, essa manifestação chama-se amor a Deus, Krishna Prema. Amor a Deus é outro epíteto da potência de prazer do Senhor. Portanto, a reciprocidade de serviço prático e amoroso a Deus entre o Senhor e seu devoto é uma manifestação da potência de prazer transcendental do Senhor Krishna. A potência da Suprema Personalidade de Deus, que sempre o enriquece com... Já parei. Então vamos parar aqui. Página 252, mais 3, tá bom assim? Peraí. Não para. Essa máquina é burra. Tá bom, já parei. Você que não quer parar de ler essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o segundo link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles. Chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Madhya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Prabhupada, Gurudeva, Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai.
Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jagannathpuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.